Estudo Bíblico 1 Samuel 17, verso 1. A batalha anterior com os filisteus deu-se em Efraim, capítulo 14, versos 22 e 23, onde foram derrotados. Agora os mesmos atacam pelo lado de Judá, entre Socó e Azeca, em Efes-Damim. Socó é a moderna Shuvekha, em 22,5 quilômetros a oeste de Belém, perto da fronteira da Filistéia, e Azeca fica 4 quilômetros ao noroeste de Socó. O nome Socó foi encontrado nas asas de um jarro das vizinhanças. Efes-Damim, divisa de sangue, 1 Crônicas 11, verso 13. Nome dado por causa da cor vermelha da terra recém-arada. Verso 2. Vale de Elá. Elá significa carvalho ou terebinto. A região provavelmente recebeu seu nome de uma certa árvore que crescia naquele lugar. O vale desce do leste para o oeste e passa imediatamente ao norte de Socó e Azeca. Verso 4. 6 côvados e um palmo. Um côvado tem cerca de 45,72 centímetros e um palmo cerca de 22,86 centímetros. Golias tinha 2,97 metros de altura. Era um sobrevivente da antiga raça dos Enaquins, um remanescente que se refugiou em Gaza, Gade e Asdod quando Josué os exterminou. Josué 11, versos 21 e 22, nas montanhas de Judá. Versos 5 a 7. É surpreendente a descrição pormenorizada da armadura e das armas de Golias. Davi, porém, não precisava confiar em equipamentos. Versos 39 e 50. Verso 5. Couraça de escamas. Essa peça de armadura feita de escamas de metal protegia o corpo até os joelhos. Armaduras desse tipo são representadas nas esculturas assírias. A arqueologia descobriu em Nuzi, Mesopotâmia, uma couraça de bronze da época de 1500 anos antes de Cristo. A luta com Golias deu-se em cerca de 1022 a.C., 5.000 ciclos são 70 quilos. Verso 6, bronze. Excluindo a lança, todas as armas defensivas de Golias eram de bronze, enquanto as de ataque eram de ferro. Verso 7, o escudeiro. Era um ajudante que carregava um grande escudo na frente do guerreiro para proteger todo o seu corpo. Verso 8, não sou eu filisteu? O Targum de Jonatas, as escrituras em aramaico, declara que Golias continuou se vangloriando que ele matara Ofne e Finéias e levara a arca à casa de Dagom e que em muitas ocasiões matara israelitas. Verso 10. Para que ambos pelejemos. Muitas batalhas da antiguidade foram decididas por uma luta entre dois guerreiros. Aquiles e Heitor concordaram em lutar para resolverem a guerra de Troia. Golias propôs que a diferença entre Israel e a Filístia fosse resolvida entre ele e um guerreiro israelita. Verso 11. Temeram muito. A esperança de todos era que surgisse uma guerra aberta e comum, quando muitos se lançariam sobre Golias e o matariam. Saul. O desafio dos filisteus aos servos de Saul tinha sido de escolher um homem. Verso 8. A escolha lógica teria sido Saul, capítulo 9, verso 2 e 10, versos 23 e 24. Mas este se encontrava tão aterrorizado quanto os demais. Verso 12, Efrateu. Jessé era Efrateu. Gênesis 35, 19, 48, verso 7, Rute 1, verso 2, 4, verso 11, 1 Crônicas 4, verso 4 e Miqueias 5, verso 2. Verso 15. Ia e voltava. Voltava da casa de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém, de modo que não estava a serviço permanente de Saul, e nessa ocasião encontrava-se com Jessé.
O tempo de Davi, portanto, era dividido entre os deveres ao seu rei, capítulo 16, versos 21 a 23, e ao seu pai. A família inteira de Davi foi apresentada a Saul juntamente com ele. Versos 12 a 14. Verso 16, 40 dias. Espaço de tempo mais do que suficiente para arrasar a moral do exército. Verso 17, efa, 39 litros. Trigo tostado, grãos de trigo tostado, que era a comida do soldado, do pastor, do viajante, enfim, de quem estivesse fora de casa por um tempo mais prolongado. Eram grãos colhidos quando começavam a amadurecer e assados em uma frigideira ou prato de ferro. Os árabes ainda comem grão tostado como elemento importante de sua alimentação. Verso 18. Trarás uma prova de que ele tinha cumprido sua missão. Verso 25. Isentará de trabalhos forçados e de contribuições. Capítulo 8, verso 11. Saul prontificou-se a pagar qualquer preço. Já ia longe o tempo em que Saul dependia do Senhor. Capítulo 11, versos 7 e 13. Agora colocava a sua esperança no poder do dinheiro e das promessas, que como rei podia fazer, ainda que não as cumprisse. Verso 26. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? A pergunta de Davi revela sua coragem e confiança no Deus vivo, como também a sua convicção de que o Senhor estava consigo. Capítulo 14, verso 6. Verso 28. Ouvindo Eliabe, acendeu-se-lhe a ira. Compare a raiva de Eliabe com o ódio que os irmãos de José tinham por ele. Gênesis 37. A ira repentina de Eliabe é a reação de um homem que não tinha capacidade de enfrentar um desafio e que se ressentiu ao ser sobrepujado por seu irmão menor. Aparentemente, Eliabe não tinha consciência de que Samuel ungira Davi para substituir Saul, ou talvez ele interpretasse a unção como significando que Davi ia ser servo de Samuel. Aquelas poucas ovelhas no deserto. Deserto aqui refere-se a terras não cercadas, próprias para o gado pastar, em contraste com as terras aráveis. Por mais inquieto que Davi tivesse ficado no tocante à batalha, agiu com responsabilidade para com seus deveres mais corriqueiros, versos 20 e 22. Tua presunção, ou teu orgulho, tua insolência, a tua maldade, literalmente a insolência do teu coração. Contrastar o modo de Eliabe julgar Davi com a forma que Deus o julgou, conforme indicam declarações tais como um homem que lhe agrada, capítulo 13, verso 14. Literalmente, um homem segundo o seu coração. E o Senhor vê o coração. Capítulo 16, verso 7. Verso 29. Fiz somente uma pergunta. Davi corresponde aqui à definição dada em 16, verso 18. Sisudo em palavras. Verso 30. Desviou-se dele. Davi demonstra extraordinária capacidade de dominar-se, que é realmente vitória ainda maior do que aquela sobre Golias. Verso 31. Saul mandou chamá-lo. O gesto revela o grande desespero de Saul, pois aproveitava a única oportunidade que se oferecia. Um moço inexperiente em guerra. Verso 33. Versos 33 a 37. A conversa entre Saul e Davi ilustra vividamente a diferença radical entre suas perspectivas. Saul continua pensando naquilo que é humanamente possível. Não poderás, verso 33. Ao passo que Davi confia que o Senhor me livrará, verso 37. Verso 34. Veio um leão ou um urso, um imperfeito frequentativo. Do Líbano descia às vezes o urso, do Jordão subia o leão. O urso sírio consta ser especialmente feroz e parece que era mais temido do que o leão.
Davi tivera muitas experiências penosas, mas saíra-se vitorioso em preservar o rebanho do seu pai da ferocidade das bestas feras. Agora, ele assegurava a Saul que poderia proteger o rebanho de Deus da ameaça desse filisteu incircunciso. Fé nos acontecimentos do passado desperta a coragem do crente para confiar no poder de Deus, a fim de resolver as crises do presente. Verso 37. O Senhor seja contigo. A ascensão de Davi ao poder continua sendo promovida por Saul, sem ter este a mínima consciência disso. Tendo introduzido Davi na corte real, capítulo 16, verso 19, Saul passa a enviá-lo para lutar em seu lugar. Mais irônico de tudo, Saul invoca sobre Davi a bênção que faz a distinção mais nítida entre os dois e que explica o sucesso que Davi teve em sua vida. O Senhor seja contigo, capítulo 16, verso 18. Versos 38 e 39. A rejeição por Davi da armadura de Saul apoia a lição da narrativa de que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Verso 47. Verso 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura. O fato de Davi experimentar a armadura de Saul indica que ele tinha aproximadamente a mesma estatura. Se este for o caso, as zombarias de Golias em relação à capacidade do jovem são mais agudas do que comumente se supõe. Verso 40. O seu cajado. Provavelmente um cajado usado para facilitar a caminhada e espantar cães ferozes, ainda em uso no Oriente Médio. Sua funda. Em todas as épocas, a funda sempre foi a arma favorita dos pastores da Síria. Os benjamitas eram especialmente capazes no uso delas. Até mesmo um canhoto podia jogar pedras num cabelo, tendo a largura do cabelo por alvo, e não errava. Juízes 20, 16. Verso 45. Em nome do Senhor dos Exércitos. Davi vem em nome de Deus, ou seja, pela autoridade e poder de Deus. Quanto ao significado do nome de Deus como expressão do seu caráter, ver, por exemplo, Êxodo 34, versos 5 a 7. Nota homilética, em nome do Senhor. 1. Não em nome ou por causa de Saul ou de suas promessas. 2. Em nome do Senhor somente. Verso 46. Os cadáveres dos filisteus. Davi sobrepuja as ameaças de Golias, verso 44, pois a sua contra-ameaça abrange a totalidade do exército filisteu. A terra saberá que há Deus em Israel. O fato será registrado na história para a glória do Senhor. Verso 47. Do Senhor é a guerra. Davi confia e depende somente do Senhor. Versos 38 e 39 e 14, verso 6. Versos 49 e 50. Davi revelou uma extraordinária perspicácia de guerra. Golias só podia ser vencido de longe. Matou, ou seja, deu-lhe a ferida mortal. Verso 51. Não havia espada. Esse versículo assinala o auge da luta entre Golias, que tinha todas as vantagens do ponto de vista físico, e Davi, que tinha Deus ao seu lado e que conseguiu triunfar até mesmo sem uma espada. Versos 45 a 47. Nota homilética: tão poucos recursos e tão grandes resultados. 1. Davi, tão somente com uma funda e um seixo, derrotou a um gigante e salvou Israel. Verso 52. 2. Um adolescente com apenas 2 pães e 5 peixes provocou um milagre. João 6, versos 5 a 13. 3. Migalhas do poder de Cristo eram suficientes para curar a filha da mulher cananeia. Mateus 15, versos 21 a 28.
Verso 51, matou. Aqui é usada uma forma diferente do verbo hebraico usado no verso 50. O sentido seria liquidou. Correu Davi, completando a sua vitória. Verso 54. E a trouxe a Jerusalém. Jerusalém continuava uma cidade não hebreia, visto que ela ainda estava nas mãos dos jebuseus, segundo Samuel 5, versos 4, 6 a 9. Um pouco mais tarde encontramos a espada de Golias em Nobe, 21, verso 9. E por isso há quem pense que Nobe é o que se pretende dizer aqui. Outros acham que Davi trouxe a cabeça de Golias a Jerusalém em um período posterior. Contudo, Josué 15:63 e Juízes 1:8 mostram que havia hebreus em Jerusalém. Era a cidadela do Monte Sião que estava em poder dos jebusitas. Versos 55 a 58. Abner, capítulo 14, verso 50. De quem é filho? A linhagem de Davi era de suma importância para Saul nesse momento, já que o vencedor da peleja com Golias casar-se-ia com sua filha. Verso 25 e capítulo 18, verso 10.